Ontem à noite e hoje cedo, sob minha orientação, as Forças Armadas dos Estados Unidos conduziram uma operação militar extraordinária na capital da Venezuela. O esmagador poder militar americano, ar, terra e mar, foi usado para lançar um ataque espetacular. E foi um ataque como as pessoas não viam desde a Segunda Guerra Mundial. Foi uma força contra uma fortaleza militar fortemente fortificada no coração de Caracas para levar à justiça o ditador fora da lei Nicolás Maduro. Esta foi uma das demonstrações mais impressionantes, eficazes e poderosas do poderio e competência militar americano na história americana. E se pensarmos bem, fizemos alguns outros bons, como o ataque a Soleimani, o ataque ao Bagdadi, e a destruição e dizimação das instalações nucleares do Irão, recentemente, numa operação conhecida como Martelo da Meia-Noite. Tudo perfeitamente executado e feito. Nenhuma nação no mundo poderia alcançar o que a América conseguiu ontem, ou, francamente, em apenas um curto período de tempo. Todas as capacidades militares venezuelanas tornaram-se perigosas à medida que os homens e mulheres dos nossos militares, trabalhando com as autoridades dos Estados Unidos, capturaram Maduro com sucesso na calada da noite. Estava escuro. As luzes de Caracas foram em grande parte apagadas devido a uma certa expertise que temos. Estava escuro e era mortal. Mas capturado juntamente com a sua esposa, Célia Flores, que agora enfrentam a justiça americana, Maduro e Flores foram indiciados no Distrito Sul de Nova York. Jay Clayton pela sua campanha de narcoterrorismo mortal contra os Estados Unidos e os seus cidadãos. Quero agradecer aos homens e mulheres das nossas Forças Armadas que alcançaram um sucesso tão extraordinário durante a noite com velocidade, poder, precisão e competência de tirar o fôlego. Você raramente vê algo parecido. Você viu alguns ataques neste país que não correram muito bem. Eles eram uma vergonha. Se olharmos para o Afeganistão ou para os dias de Jimmy Carter, veremos que foram dias diferentes. Somos um país respeitado novamente, talvez como nunca antes. Estes guerreiros altamente treinados, operando em colaboração com as autoridades policiais dos Estados Unidos, apanharam-nos numa posição muito preparada. Eles estavam esperando por nós. Eles sabiam que tínhamos muitos navios no mar. Apenas esperando, eles sabiam que estávamos chegando. Então eles estavam prontos, o que chamamos de posição pronta. Mas eles ficaram completamente sobrecarregados e rapidamente incapacitados. Se você tivesse visto o que vi ontem à noite, ficaria muito impressionado. Não tenho certeza se você conseguirá ver isso, mas foi uma coisa incrível de se ver. Nem um único militar americano foi morto e nem uma única peça de equipamento americano foi perdida. Tínhamos muitos helicópteros, muitos aviões, muitas pessoas envolvidas naquela luta. Mas pense nisso, nenhuma peça de equipamento militar foi perdida. Mais importante ainda, nenhum militar foi morto. As Forças Armadas dos Estados Unidos são, de longe, as forças armadas mais fortes e temíveis do planeta, com capacidades e competências que os nossos inimigos mal conseguem imaginar. Temos os melhores equipamentos em qualquer lugar do mundo. Não há equipamento como o que temos. E você vê que mesmo olhando apenas para os barcos, você sabe, eliminamos 97% das drogas que chegam por mar. 90%, cada barco mata 25, em média, 25.000 pessoas, e nocauteamos 97%. E essas drogas vêm principalmente de um lugar chamado Venezuela. Vamos governar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa. Portanto,
Não queremos nos envolver com a entrada de outra pessoa. E temos a mesma situação que tivemos nos últimos anos. Portanto, vamos governar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa. E tem que ser criterioso, porque é isso que fazemos. Queremos paz, liberdade e justiça para o grande povo da Venezuela. E isso inclui muitos venezuelanos que agora vivem nos Estados Unidos e querem voltar para o seu país. É a pátria deles. Não podemos correr o risco de que alguém assuma o controle da Venezuela sem ter em mente o bem do povo venezuelano. Tivemos décadas disso. Não vamos deixar isso acontecer. Estamos lá agora. E o que as pessoas não entendem, mas entendem, pois, enquanto digo isso, estamos lá agora. Mas vamos ficar até o momento em que a transição adequada possa ocorrer. Portanto, ficaremos até o momento de executá-lo, essencialmente até o momento em que a transição adequada possa ocorrer. Como todos sabem, o negócio do petróleo na Venezuela tem sido um fracasso total durante um longo período de tempo. Eles não estavam bombeando quase nada em comparação com o que poderiam estar bombeando e o que poderia ter acontecido. Faremos com que as nossas grandes companhias petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores do mundo, entrem, gastem milhares de milhões de dólares, consertem a infraestrutura gravemente danificada, a infraestrutura petrolífera, e comecem a ganhar dinheiro para o país. E estamos prontos para realizar um segundo ataque, muito maior, se for necessário. Portanto, estávamos preparados para fazer uma segunda onda se precisássemos. Na verdade, presumimos que uma segunda onda seria necessária, mas agora provavelmente não é. A primeira onda, se você quiser chamar assim. O primeiro ataque foi tão bem sucedido que provavelmente não precisaremos fazer um segundo. Mas estamos preparados para fazer uma segunda onda, uma onda muito maior. Na verdade, isso foi preciso, mas temos uma onda muito maior que provavelmente não será necessária. Esta parceria da Venezuela com os Estados Unidos da América, um país com o qual todos querem estar envolvidos devido ao que fomos capazes de fazer e realizar, tornará o povo da Venezuela rico, independente e seguro. E também deixará extremamente felizes muitas pessoas da Venezuela que vivem nos Estados Unidos. Eles sofreram. Tanta coisa foi tirada deles. Eles não vão sofrer mais. O ditador ilegítimo Maduro era o chefão de uma vasta rede criminosa responsável pelo tráfico de quantidades colossais de drogas mortais e ilícitas para os Estados Unidos. Conforme alegado na acusação, ele supervisionou pessoalmente o cruel cartel conhecido como Cartel de Las Solis, que inundou a nossa nação com veneno letal, responsável pela morte de inúmeros americanos. Os muitos americanos. Centenas de milhares de americanos morreram por causa dele ao longo dos anos. Maduro e sua esposa enfrentarão em breve todo o poder da justiça americana e serão julgados em solo americano. Neste momento, eles estão em um navio. Eles irão finalmente para Nova York, e então uma decisão será tomada, presumo, entre Nova York e Miami ou Flórida. Mas temos pessoas onde as provas contundentes dos seus crimes serão apresentadas num tribunal. E eu vi isso, eu vi o que temos. É horrível e de tirar o fôlego que algo assim pudesse ter acontecido. Durante muitos anos após o término do seu mandato como presidente da Venezuela, Maduro permaneceu no poder e empreendeu uma campanha incessante de violência, terror e subversão contra os Estados Unidos da América, ameaçando não só o nosso povo, mas a estabilidade de toda a região. E todos vocês viram, além de traficar quantidades gigantescas de drogas ilegais que infligiram sofrimento e destruição humana incalculáveis em todo o país, em particular nos Estados Unidos.
Maduro enviou gangues selvagens e assassinas, incluindo a sanguinária gangue prisional Trendo, para aterrorizar as comunidades americanas em todo o país, e ele fez isso de fato. Eles estavam no Colorado, eles assumiram complexos de apartamentos, eles cortavam os dedos das pessoas se chamassem a polícia. Eles foram brutais. Mas eles não são tão brutais agora. E só tenho que parabenizar nossos militares, Pat, e todos, e nossa Guarda Nacional, porque o trabalho que eles fizeram, seja em Washington, D.C., onde temos uma cidade totalmente segura, onde era uma das cidades mais inseguras em qualquer lugar do mundo, francamente, e agora não temos nenhum crime em Washington, D.C., não tivemos nenhum assassinato. Tivemos o ataque terrorista há algumas semanas. Um tipo um pouco diferente de ameaça. Mas já faz muito tempo que não matamos ninguém. 6, 7 meses. Costumávamos ter 2, em média, 2 por semana. Em Washington, nossa capital, não temos mais isso. Os restaurantes estão abrindo. Todo mundo está feliz, eles vão, estão passeando com as filhas, estão passeando com os filhos, com as esposas. Eles caminham até restaurantes. Restaurantes estão abrindo por toda Washington, D.C. Então quero agradecer à Guarda Nacional. Quero agradecer aos nossos militares e quero agradecer às autoridades. Foi incrível e eles deveriam fazer isso com mais cidades. Estamos fazendo isso como vocês sabem. E estamos fazendo isso em Memphis, Tennessee, agora. E a criminalidade diminuiu. Começamos há algumas semanas, mas a criminalidade caiu 77%. E o governador da Louisiana ligou, ótima pessoa, e queria que o ajudássemos, como vocês sabem, em uma parte muito bonita da Louisiana. E nós fizemos isso. E é uma sessão difícil. Foi uma sessão difícil e reduzimos o crime. Eu entendo que já se reduziu a quase nada depois de 2 semanas e meia. Mas Nova Orleans não é quase nada e só estamos lá há 2 semanas e meia. Não consigo imaginar por que os governadores não quereriam que ajudássemos. Também ajudamos, como vocês sabem, em Chicago e a criminalidade diminuiu um pouco lá. Fizemos uma ajuda muito pequena porque não tínhamos. Não tínhamos capacidade de trabalho com o governador. O governador foi um desastre e o prefeito foi um desastre. Mas estamos saindo de lá. Quando precisarem de nós, saberemos. Você saberá. Você estará escrevendo sobre isso. E da mesma forma Los Angeles, onde salvamos Los Angeles logo no início, onde o chefe do departamento de polícia fez uma declaração de que se o governo federal não interviesse, teríamos perdido Los Angeles. Isso foi depois, muito depois dos incêndios. Foi quando houve os tumultos em Los Angeles. Fizemos um ótimo trabalho, não recebemos nenhum crédito por isso. Mas tudo bem, não importa, não precisamos do crédito. Mas vamos nos retirar quando precisarem de nós, ligarão ou voltaremos. Se for preciso, voltaremos. Mas fizemos um ótimo trabalho em várias cidades. Mas o lugar do qual temos muito orgulho é Washington, D.C. porque é a capital do nosso país. Passamos de uma bagunça dominada pelo crime a uma das cidades mais seguras do país. Mas as gangues que eles enviaram estupraram, torturaram e assassinaram mulheres e crianças americanas. Eles estiveram em todas as cidades que mencionei e foram enviados por Maduro para aterrorizar o nosso povo. E agora Maduro nunca mais poderá ameaçar um cidadão americano ou qualquer pessoa da Venezuela. Não haverá mais ameaças. Durante anos, destaquei as histórias daqueles americanos inocentes cujas vidas foram roubadas de forma tão cruel por esta organização terrorista venezuelana. Realmente um dos piores, dizem os piores, americanos, como Jocelyn Nungari, de 12 anos, de Houston, Linda Jocelyn Nungari. O que aconteceu com ela? Eles, como vocês sabem, sequestraram, agrediram e assassinaram animais. Eles assassinaram Jocelyn e a deixaram morta debaixo da ponte. Era uma ponte. Uma ponte que nunca mais será a mesma para tantas pessoas depois de ver o que aconteceu. Como já disse muitas vezes, o regime de Maduro esvaziou as suas prisões, enviou os seus piores e mais violentos monstros para os Estados Unidos para roubar vidas americanas. E eles vieram de instituições mentais e manicômios. Eles vieram de prisões e cadeias. A razão pela qual digo ambos é que eles parecem semelhantes, na verdade. Prisões um pouco mais hostis,
um pouco mais duras. Uma instituição mental não é tão difícil quanto um asilo de loucos. Mas nós pegamos os dois, eles enviaram de suas instituições mentais, eles enviaram de suas cadeias, prisões. Eles eram traficantes de drogas, eram chefões do tráfico. Eles mandaram todo mundo ruim para os Estados Unidos, mas não mais. E agora temos uma fronteira onde ninguém passa. Além disso, a Venezuela apreendeu e vendeu unilateralmente petróleo americano, ativos americanos e plataformas americanas, custando-nos milhões e milhões de dólares. Fizeram isso há algum tempo, mas nunca tivemos um presidente que fizesse algo a respeito. Eles levaram toda a nossa propriedade, era nossa propriedade, nós construímos isso. E nunca tivemos um presidente que decidisse fazer algo a respeito. Em vez disso, eles travaram guerras a 16 mil quilômetros de distância. Construímos a indústria petrolífera da Venezuela com talento, motivação e habilidade americanos. E o regime socialista roubou-nos isso durante as administrações anteriores. E eles roubaram pela força. Isto constituiu um dos maiores roubos de propriedade americana na história do nosso país. Considerado o maior roubo de bens da história do nosso país. Enormes infraestruturas petrolíferas foram tomadas como se fossemos bebês e não fizemos nada a respeito. Eu teria feito algo a respeito. A América nunca permitirá que potências estrangeiras roubem o nosso povo ou nos levem de volta para dentro e para fora do nosso próprio hemisfério. Foi isso que eles fizeram. Além disso, sob o agora deposto ditador Maduro, a Venezuela acolheu cada vez mais adversários estrangeiros na nossa região e adquiriu armas ofensivas ameaçadoras que poderiam ameaçar os interesses e as vidas dos Estados Unidos. E eles usaram essas armas ontem à noite. Potencialmente em aliança com os cartéis que operam ao longo da nossa fronteira. Todas estas ações violaram grosseiramente os princípios fundamentais da política externa americana que remontam a mais de 2 séculos, e não mais. Todo o caminho de volta datava das doutrinas Monroe. E a doutrina Monroe é importante, mas nós a superamos muito, muito mesmo. Eles agora o chamam de documento Monroe. Não sei, é doutrina Monroe. Nós meio que esquecemos disso, foi muito importante, mas esquecemos disso, não esquecemos mais disso. Sob a nossa nova estratégia de segurança nacional, o domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado. Não vai acontecer. Portanto, apenas para concluir, durante décadas outras administrações negligenciaram ou até contribuíram para estas crescentes ameaças à segurança no hemisfério ocidental sob a administração Trump. Estamos a reafirmar o poder americano de uma forma muito poderosa na nossa região natal. E a nossa região natal é muito diferente do que era há pouco tempo. O futuro será, e fizemos isso no meu primeiro mandato. Tivemos um grande domínio no meu primeiro mandato e temos um domínio muito maior agora. Todo mundo está voltando para nós. O futuro será determinado pela capacidade de proteger o comércio, o território e os recursos que são essenciais para a segurança nacional. Estas são fundamentais para a nossa segurança nacional, tal como são as tarifas. Eles enriqueceram o nosso país e tornaram a nossa segurança nacional forte, mais forte do que nunca. Mas estas são as leis férreas que sempre determinaram o poder global, e vamos mantê-lo assim. Protegeremos as nossas fronteiras, deteremos os terroristas, destruiremos os cartéis e defenderemos os nossos cidadãos contra todas as ameaças, externas e internas. Outros presidentes podem ter faltado coragem ou qualquer outra coisa para defender a América. Mas nunca permitirei que terroristas e criminosos operem impunemente contra os Estados Unidos. Esta operação extremamente bem-sucedida deveria servir de aviso a qualquer pessoa que possa ameaçar a soberania americana ou pôr em perigo vidas americanas. Muito importante é que o embargo a todo o petróleo venezuelano continue em pleno vigor. A Armada Americana permanece posicionada e os Estados Unidos mantêm todas as opções militares até que as exigências dos Estados Unidos tenham sido totalmente atendidas e satisfeitas. Todas as figuras políticas e militares na Venezuela deveriam compreender que o que aconteceu com Maduro pode acontecer com eles.
e acontecerá com eles se não forem justos até mesmo com o seu povo. O ditador e terrorista Maduro finalmente desapareceu. Na Venezuela, as pessoas são livres. Eles estão livres novamente. Já faz muito tempo para eles, mas estão livres. A América é uma nação mais segura esta manhã. É uma nação mais orgulhosa esta manhã, porque não permitiu que esta pessoa horrível e este país que nos estava a fazer coisas muito más, não permitiu que isso acontecesse. E o hemisfério ocidental é neste momento um lugar muito mais seguro para se estar. Então quero agradecer a todos por estarem aqui. E quero agradecer ao general Heisenstein. Ele é um homem fantástico. Trabalhei com muitos generais. Trabalhei com alguns que não gostei. Trabalhei com alguns que não respeitava. Trabalhei com alguns. Eles simplesmente não eram bons. Mas esse cara é fantástico. Assisti ontem à noite a um dos ataques mais precisos à soberania. Quero dizer, foi um ataque por justiça. E estou muito orgulhoso dele. E estou muito orgulhoso do nosso secretário da guerra, Pat Exet, a quem vou pedir que diga algumas palavras. Muito obrigado. Bem, obrigado, senhor presidente. Finalmente, um comandante-chefe que o mundo respeita e que o povo americano merece. E, como disse o presidente, as palavras mal conseguem captar a bravura, o poder e a precisão desta operação histórica. Um enorme ataque conjunto militar e policial, executado na perfeição pelos maiores americanos que o nosso país tem para oferecer. Os guerreiros americanos são incomparáveis. O melhor do mundo e o melhor do nosso país. O que todos nós testemunhamos ontem à noite foi pura coragem, bravura e glória do guerreiro americano. Estou simplesmente humilhado por esses homens. E tiro meu chapéu para nosso presidente, Dan Heisenstein, e para todos os americanos que vigiaram ontem à noite. Nossos guerreiros são a elite da América. E, novamente, o presidente Trump está ao seu lado. Nenhum outro país do planeta Terra, e nem sequer chega perto, poderia realizar este tipo de operação. E nenhum outro presidente demonstrou este tipo de liderança, coragem e determinação. A combinação mais poderosa que o mundo já viu. Como disse o presidente, os nossos adversários permanecem alertas. A América pode projetar a nossa vontade em qualquer lugar, a qualquer hora. A coordenação, a furtividade, a letalidade, a precisão, o longo braço da justiça americana, tudo em plena exibição no meio da noite. Nicolás Maduro teve a sua oportunidade, tal como o Irão teve a sua oportunidade. Até que não o fizeram. E até que não o fez, ele andou por aí e descobriu. O presidente Trump leva muito a sério a questão de parar o fluxo de gangues e de violência para o nosso país. Muito sério sobre parar o fluxo de drogas e veneno para o nosso povo. Muito sério sobre recuperar o petróleo que nos foi roubado. E extremamente sério sobre o restabelecimento da dissuasão e domínio americano no hemisfério ocidental. Trata-se da segurança, da proteção, da liberdade e da prosperidade do povo americano. Esta é a América em primeiro lugar. Isto é paz através da força. E o Departamento de Guerra dos Estados Unidos tem orgulho em ajudar a realizá-lo. Bem-vindo a 2026 e sob o comando do presidente Trump, a América está de volta. Gostaria de dar as boas-vindas agora ao nosso presidente, presidente Heisenstein, para dar mais alguns detalhes sobre a operação. Senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Obrigado, senhor presidente, e bom dia. Ontem à noite, por ordem do presidente dos Estados Unidos e em apoio a um pedido do Departamento de Justiça, como disse o presidente, os militares dos Estados Unidos realizaram uma missão de apreensão em Caracas, Venezuela, para levar à justiça duas pessoas indiciadas, Nicolás e Cecília Maduro. Esta operação, conhecida como Operação Absolute Resolve, foi discreta, precisa e conduzida durante as horas mais sombrias do dia 2 de janeiro, e foi o culminar de meses de planejamento e ensaio. Uma operação que, francamente, apenas os militares dos Estados Unidos poderiam empreender. O que eu gostaria de fazer esta manhã é conversar com vocês sobre alguns detalhes da preparação e sem comprometer nenhuma de nossas táticas, técnicas e procedimentos. Sempre há uma chance de sermos incumbidos de realizar esse tipo de missão novamente.
Nosso trabalho em interagências começou há meses e se baseou em décadas de experiência na integração de operações aéreas, terrestres, espaciais e marítimas complexas. Embora as últimas 2 décadas tenham aperfeiçoado as competências das nossas forças de operações especiais, esta missão específica exigiu todos os componentes da nossa força conjunta com soldados, marinheiros, aviadores, fuzileiros navais e guardiões. Trabalhando em uníssono com os nossos parceiros de agências de inteligência e colegas de equipa de aplicação da lei numa operação sem precedentes, aproveitamos as nossas capacidades de inteligência incomparáveis e os nossos anos de experiência na caça a terroristas. E não poderíamos ter realizado esta missão sem o trabalho incrível de várias agências de inteligência, incluindo a CIA, a NSA e a ANGA. Observamos, esperamos, nos preparamos, permanecemos pacientes e profissionais. Esta missão foi meticulosamente planeada, tirando lições de décadas de missões ao longo dos últimos anos. Décadas, muitas missões ao longo destes últimos anos. Esta foi uma operação audaciosa que só os Estados Unidos poderiam fazer. Exigiu o máximo de precisão e integração dentro da nossa força conjunta. E a palavra integração não explica a complexidade de tal missão. Uma extração tão precisa que envolveu o lançamento de mais de 150 aeronaves em todo o hemisfério ocidental e em estreita coordenação, todas reunidas no tempo e no local para sobrepor efeitos com um único propósito: colocar uma força de interdição no centro de Caracas, mantendo ao mesmo tempo o elemento de surpresa tática. A falha de um componente desta máquina bem lubrificada colocaria toda a missão em perigo. E o fracasso nunca é uma opção para a força conjunta dos Estados Unidos. Aqueles que estavam no ar sobre Caracas na noite passada estavam dispostos a dar suas vidas pelos que estavam em terra e nos helicópteros. Deixe-me falar um pouco sobre a preparação. Depois de meses de trabalho dos nossos companheiros de inteligência para encontrar Maduro e entender como ele se mudava, onde morava, para onde viajava, o que comia, o que vestia, quais eram seus animais de estimação. No início de dezembro, a nossa força foi estabelecida enquanto se aguarda uma série de eventos alinhados. A chave foi escolher o dia certo para minimizar o potencial de danos civis e maximizar o elemento surpresa e minimizar os danos ao pessoal indiciado para que, como disse o presidente, pudessem ser levados à justiça. E como o presidente disse hoje cedo, o clima na Venezuela é sempre um fator importante nesta época do ano. E ao longo das semanas, durante o Natal e o Ano Novo, os homens e mulheres das Forças Armadas dos Estados Unidos permaneceram preparados, esperando pacientemente que os gatilhos certos fossem atingidos e que o presidente nos ordenasse a agir. Ontem à noite, o tempo melhorou apenas o suficiente, abrindo um caminho que apenas os aviadores mais habilidosos do mundo poderiam manobrar através do oceano, das montanhas, das nuvens baixas, dos tetos. Mas quando encarregada de uma missão, esta organização não desiste. Às 22h46, horário do leste da noite passada, o presidente ordenou que os militares dos Estados Unidos avançassem com esta missão. Ele nos disse, e nós agradecemos, Senhor Presidente, boa sorte. E essas palavras foram transmitidas a toda a força conjunta. Ao longo da noite, aeronaves começaram a ser lançadas de 20 bases diferentes em terra e no mar em todo o hemisfério ocidental. No total, mais de 150 aeronaves, bombardeiros, caças, inteligência, reconhecimento, vigilância e asas rotativas estavam no ar na noite passada. Milhares e milhares de horas de experiência foram transportadas pelo ar. Nosso tripulante mais jovem tinha 20 anos e nosso tripulante mais velho tinha 49. E simplesmente não há rival para o poderio militar americano. Quando a noite começou, os helicópteros decolaram com a força de extração, que incluía policiais, e iniciaram o voo para a Venezuela a 30 metros acima da água. À medida que se aproximavam da costa venezuelana, os Estados Unidos começaram a sobrepor diferentes efeitos fornecidos pelas PACECOM, Kibercom e outros membros da Interagências para criar um caminho aéreo. Essas forças eram protegidas de aeronaves, eram protegidas por aeronaves dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, da Marinha dos Estados Unidos, da Força Aérea dos Estados Unidos e da Guarda Aérea Nacional. A força incluía F-22, F-35, F-18, EA-18, I-2,
bombardeiros B-1 e outras aeronaves de apoio, bem como vários drones pilotados remotamente. À medida que a força começou a aproximar-se de Caracas, a componente aérea conjunta começou a desmantelar e a desativar os sistemas de defesa aérea na Venezuela, empregando armas para garantir a passagem segura dos helicópteros para a área-alvo. O objetivo do nosso componente aéreo foi e sempre será proteger os helicópteros e a força terrestre e levá-los ao alvo e levá-los para casa. À medida que a força cruzou o último ponto de terreno elevado onde estavam escondidos na confusão, avaliamos que havíamos mantido totalmente o elemento surpresa enquanto a força de helicópteros ingressava em direção ao objetivo em nível baixo. Chegamos ao complexo de Maduro a 1h01, horário padrão do leste, ou 2h01, horário local de Caracas. E a força de apreensão desceu ao complexo de Maduro e moveu-se com velocidade, precisão e disciplina em direção ao seu objetivo e isolou a área para garantir a segurança da força terrestre enquanto apreendia as pessoas indiciadas. Ao chegarem à área-alvo, os helicópteros foram atacados e responderam com fogo com força avassaladora e legítima defesa. Uma de nossas aeronaves foi atingida, mas permaneceu em condições de voar. Como o presidente disse hoje cedo, todas as nossas aeronaves voltaram para casa e essas aeronaves permaneceram em condições de voar durante o resto da missão. À medida que a operação se desenrolava no complexo, as nossas equipes de inteligência aérea e terrestre forneciam atualizações em tempo real à força terrestre, garantindo que essas forças pudessem navegar com segurança no ambiente complexo, sem riscos desnecessários. A força permaneceu protegida pela aviação tática aérea. Maduro e sua esposa, ambos indiciados, desistiram e foram levados sob custódia pelo Departamento de Justiça, auxiliados por nossos incríveis militares dos Estados Unidos com profissionalismo e precisão, sem perda de vidas norte-americanas. Depois de prender os indiciados, a força começou a se preparar para a partida. Helicópteros foram chamados para exfiltrar a força de extração, enquanto aviões de combate e aeronaves pilotadas remotamente forneciam cobertura aérea e fogo supressivo. Houve vários compromissos de autodefesa quando a força começou a retirar-se da Venezuela. A força exfiltrou-se com sucesso e regressou às suas bases de lançamento flutuantes e a força estava sobre a água às 3h29, hora padrão do leste, com pessoas indiciadas a bordo e tanto Maduro como a sua esposa foram embarcados a bordo do USS Iwo Jima. Para encerrar, o que testemunhamos hoje é uma poderosa demonstração da força conjunta da América. Achamos que desenvolvemos, treinamos, ensaiamos, interrogamos, ensaiamos continuamente, não para acertar, mas para garantir que não podemos errar. Nossa função é integrar o poder de combate para que, quando a ordem chegar, possamos aplicar uma força esmagadora no momento e no local de nossa escolha contra qualquer inimigo em qualquer lugar do mundo. Estou imensamente orgulhoso hoje da nossa força conjunta e cheio de gratidão por representá-los aqui hoje. Simplesmente não há missão demasiado difícil para estes profissionais incríveis e para as famílias que os apoiam. Enquanto estamos aqui esta manhã, as nossas forças permanecem na região no elevado estado de prontidão, preparadas para projetar poder, defender-se a si próprias e aos nossos interesses na região. Esta operação é uma prova da dedicação e do compromisso inabalável com a justiça e da nossa determinação em responsabilizar aqueles que ameaçam a paz e a estabilidade. Para terminar, quero expressar a minha sincera gratidão aos corajosos homens e mulheres que executaram esta missão. A sua coragem e compromisso incansável com a nossa nação são o que nos torna fortes. Obrigado, senhor secretário. E obrigado, senhor presidente. Bem, não tenho muito a acrescentar ao que você ouviu agora, além dos seguintes pontos. Nicolás Maduro foi indiciado em 2020 nos Estados Unidos. Ele não é o presidente legítimo da Venezuela.
Não somos apenas nós que dizemos isso. A primeira administração Trump, a administração Biden, a segunda administração Trump, nenhum dos três o reconheceu. Ele não é reconhecido pela União Europeia. Em vários países ao redor do mundo, ele é um fugitivo da justiça americana com uma recompensa de 50,0 milhões, que acho que economizamos. 50 milhões de dólares. E só para ter certeza. Sim, exatamente. Mas não deixe ninguém reivindicar isso. Ninguém merece isso além de nós. Mas quero deixar claro uma coisa. Nicolás Maduro teve múltiplas oportunidades para evitar isso. Ele recebeu várias ofertas muito generosas e optou por agir como um homem selvagem. Em vez disso, optou por brincar. E o resultado é o que vimos esta noite. A outra mensagem aqui é a seguinte. Você tem um cara, como muitas pessoas ao redor do mundo, que gosta de jogar. Você tem um cara que decide que vai convidar o Irã para entrar em seu país, vai, você sabe, confiscar as empresas petrolíferas americanas, vai inundar nosso país com membros de gangues, vai fazer prisioneiros americanos e tentar manter como reféns e trocar como ele conseguiu fazer com a administração Biden. Basicamente gosta de jogar o tempo todo e acha que nada vai acontecer. E espero que o que as pessoas agora entendam é que temos um presidente. O 47º presidente dos Estados Unidos não é um jogador. Quando ele diz que vai fazer alguma coisa, quando ele diz que vai resolver um problema, ele está falando sério, ele age. Posso dizer que acompanho esse processo há 14, 15 anos, acompanhando. Todo mundo fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo quando chegar lá. Nós vamos fazer isso, nós vamos levar. Este é um presidente de ação. Tipo, eu ainda não entendo como eles não descobriram isso. E agora, se você não sabe, agora você sabe, porque é assim que tudo vai acontecer. E acho que as pessoas precisam entender que este não é um presidente que apenas fala, na cartas e coletivas de imprensa. E, você sabe, se ele diz que está falando sério sobre alguma coisa, ele está falando sério. E isto é algo que representa uma ameaça direta ao interesse nacional dos Estados Unidos, e o presidente abordou o assunto. A propósito, há um presidente da paz. Eu te contei o que acabei de dizer antes. Esse cara teve múltiplas oportunidades de encontrar outro lugar. Ele poderia estar morando em outro lugar agora, muito feliz, mas em vez disso, ele queria brincar de garotão. E agora, você sabe, ele tem outros problemas nas mãos. Mas penso que a mensagem aqui deveria ser para o mundo. Olha, o presidente não sai à procura de gente para brigar. Ele geralmente quer se dar bem com todo mundo. Conversaremos e nos encontraremos com qualquer pessoa. Mas não brinque. Não brinque com este presidente no cargo porque não vai dar certo. E então espero que, você sabe, acho que essa lição foi aprendida ontem à noite. E esperamos que seja instrutivo no futuro. Bem, vamos executá-lo como grupo e garantir que tudo funcione corretamente. Vamos reconstruir a infraestrutura petrolífera, o que custará milhares de milhões de dólares. Será pago diretamente pelas companhias petrolíferas. Eles serão reembolsados pelo que estão fazendo, mas isso será pago. E faremos com que o petróleo flua como deveria. Como você sabe, foi apenas um fluxo menor. Na verdade, foi um fluxo menor para o que eles têm. Mas vamos administrá-lo adequadamente e vamos garantir que o povo da Venezuela seja bem cuidado. Vamos garantir que as pessoas que foram expulsas da Venezuela por esse bandido também sejam atendidas. Será que o facto dos Estados Unidos governarem o país significa que as tropas dos Estados Unidos estarão no terreno? Como isso funcionará? Bem, você sabe, sempre dizem botas no chão. Ah, então não temos medo de botas no chão se for preciso. Tivemos chuteiras no chão ontem à noite em um nível muito alto, na verdade. Não temos medo disso. Não nos importamos de dizê-lo. Mas vamos garantir que esse país seja gerido adequadamente. Não estamos fazendo isso em vão. Isto não é. Este é um ataque muito perigoso. Este é um ataque que poderia ter dado muito mal. Poderia ter corrido muito mal. Poderíamos ter perdido muitas pessoas ontem à noite. Poderíamos ter perdido muita dignidade. Poderíamos ter perdido muitos equipamentos. O equipamento é menos importante, mas poderíamos ter perdido muito. E vamos garantir que isso seja adequado. Estamos lá agora. Estamos prontos para ir de novo se for necessário. Nós vamos governar o país. Tudo será executado de maneira muito criteriosa e justa. Vai render muito dinheiro. Vamos dar dinheiro ao povo. Vamos reembolsar as pessoas que foram aproveitadas. Nós vamos cuidar de todos. É muito importante. Não podíamos deixá-los escapar impunes. Você sabe, eles roubaram nosso petróleo. Construímos toda aquela indústria lá e eles simplesmente assumiram o controle como se não fossemos nada. E tivemos um presidente que decidiu não fazer nada a respeito. Então fizemos algo a respeito. Estamos atrasados, mas fizemos algo a respeito. Sim, por favor. Qual o mecanismo pelo qual você vai governar o país? Designar uma coordenação oficial dos Estados Unidos. Tudo está sendo feito agora. Estamos designando pessoas, estamos conversando com pessoas, estamos designando várias pessoas e vamos informar quem são essas pessoas. Quanto tempo vão governar a Venezuela? Bem, em grande parte será por um período de tempo. As pessoas que estão bem atrás de mim,
Nós vamos comandar isso, vamos trazer isso de volta. É um morto. Você sabe, eu falo sobre um país morto. Há 1 ano e meio, éramos um país morto. Agora somos o país mais quente do mundo. Somos um país que se sai melhor do que qualquer outro país do mundo. E isso exigia liderança. A Venezuela tem muita gente má lá. Muita gente má que não deveria liderar. Não vamos arriscar uma dessas pessoas. Assuma o lugar de Maduro para que você possa olhar. E outros. Temos pessoas fantásticas, incluindo militares. Portanto, teremos um grupo de pessoas administrando até o momento em que ele possa ser colocado de volta nos trilhos. Ganhar muito dinheiro para o povo e dar-lhes um ótimo modo de vida e também reembolso para as pessoas do nosso país que foram forçadas a sair da Venezuela. Você disse hoje cedo que não apoiaria Machado para voltar e ser o líder da oposição em sua entrevista à Fox and Friends. E então você também mencionou a vice-presidente da Venezuela. Você vai trabalhar com a vice-presidente da Venezuela ou como você prevê a relação? Ela acabou de tomar posse, mas foi, como vocês sabem, escolhida por Maduro. Então Marco está trabalhando nisso diretamente. Acabei de conversar com ela e ela está essencialmente disposta a fazer o que achamos necessário para tornar a Venezuela grande novamente. Muito simples. Senhor presidente, então, o presidente colombiano, Gustavo Petro, você sabe, há algumas semanas ele disse que sim, tenho que tomar cuidado com o traseiro. E hoje ele disse que não está preocupado sobre qualquer coisa acontecendo com ele no rescaldo desta operação. Então qual é a sua mensagem? Ele tem fábricas de cocaína. Tem fábricas onde fabrica cocaína. E sim, acho que mantenho minha primeira afirmação. Ele está fabricando cocaína. Eles a enviam para os Estados Unidos. Então ele tem que tomar cuidado. Você notificou algum membro do Congresso? Marco, você quer conversar sobre isso? Por que você estava envolvido? Claro, ligamos para os membros do Congresso imediatamente depois. Este não é o tipo de missão sobre a qual você pudesse notificar o Congresso. Foi uma missão baseada em gatilhos e que as condições tinham que ser atendidas noite após noite. Observamos e monitoramos isso por vários dias. Portanto, simplesmente não é o tipo de missão em que você pode ligar para as pessoas e dizer: podemos fazer isso. Não será em algum momento nos próximos 15 dias, mas é em grande parte uma função de aplicação da lei. Lembre-se, no final das contas, no fundo, esta foi a prisão de 2 fugitivos indiciados pela Justiça americana. E o Departamento de Guerra apoiou o Departamento de Justiça nesse trabalho. Agora, há implicações políticas mais amplas aqui. Mas simplesmente não é o tipo de missão que você pode notificar previamente porque coloca a missão em perigo. Além disso, se eu pudesse acrescentar algo a isso, o Congresso tem tendência a vazar. Isso não seria bom se eles vazassem. Em geral, acho que talvez tivesse sido um resultado muito diferente. Mas devo dizer que eles sabiam que iríamos em algum momento. Você sabe, muitos navios por aí, eles meio que sabiam que estávamos chegando. Nós fomos lá, mas o Congresso vai vazar e não queremos vazadores. Senhor presidente, você foi uma das pessoas que assistiram tudo isso ao vivo. O que Maduro estava fazendo quando as forças dos Estados Unidos entraram no que presumo seria sua casa? E também, se houvesse algum ponto em que os Estados Unidos estivessem a considerar se Maduro recuasse ou resistisse a matar Maduro, isso poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido. Ele estava tentando entrar em um lugar seguro. Você sabe, o lugar seguro é todo de aço. E ele não conseguiu chegar até a porta porque nossos rapazes eram muito rápidos. Eles passaram pela oposição muito rápido e houve muita oposição. Você sabe, as pessoas estavam se perguntando: será que os pegamos de surpresa? Uma espécie de surpresa. Mas eles estavam esperando por alguma coisa. Foi muita oposição. Houve muitos tiros. Você viu um pouco disso hoje. Mas ele estava tentando chegar a um lugar seguro, que não era seguro porque teríamos explodido a porta em cerca de 47 segundos, dizem, em média. Independentemente da espessura do aço, era uma porta muito grossa. Era uma porta muito pesada. Mas ele não conseguiu chegar até aquela porta. Ele chegou até a porta. Ele não conseguiu fechá-la. Vá em frente, termine. No momento, você sabe exatamente o que vai acontecer? Bem, eventualmente, no futuro próximo, ele será trazido para Nova York. E onde ele vai estar? Onde ele será mantido em Nova York? Isso caberá aos funcionários que fazem essas coisas. Senhor presidente, os Estados Unidos têm um histórico misto de destituição de ditadores sem necessariamente um plano para o que virá depois. Isso pesa na sua decisão? Bem, é por isso que tivemos presidentes diferentes. Mas comigo isso não é verdade. Comigo, tivemos um histórico perfeito de vitórias. Ganhamos muito e vencemos. Se você olhar para Soleimani, você olha para o Baghdadi, você olha para o martelo da meia-noite. Midnight Hammer foi incrível. Agora mesmo, não haveria paz no Médio Oriente, essencialmente. Paz no Médio Oriente por causa disso, se não o fez. Se não tivéssemos sucesso com o Midnight Hammer, não haveria paz no Médio Oriente. Então comigo, você teve muita vitória. Você teve apenas vitórias. Você não teve perdas. Sim.
Por quanto tempo você espera que os Estados Unidos governem a Venezuela e em quanto tempo você deseja que o povo venezuelano realize eleições? Então, eu gostaria de fazer isso rapidamente, mas leva um tempo. Você sabe, estamos reconstruindo. Temos que reconstruir toda a sua infraestrutura. A infraestrutura está podre. Na verdade, é muito perigoso. Você sabe, explodir território. O petróleo é muito perigoso. É uma coisa muito perigosa de se tirar do chão. Pode matar muita gente. Isso matou muitas pessoas fazendo exatamente isso. A infraestrutura é antiga. Está podre. Grande parte são coisas que colocamos lá há 25 anos. E vamos substituí-las e vamos retirar muito dinheiro para que possamos cuidar do país. Sim. Senhor presidente, a China, a Rússia e o Irã têm interesses na Venezuela. Como esta operação afeta seus relacionamentos com eles? Com eles em termos de China e Rússia. Bem, Rússia, quando acertarmos as coisas. Mas em termos de outros países que querem petróleo, estamos no negócio do petróleo. Nós vamos vender para eles. Não vamos dizer que não vamos dar. Em outras palavras, venderemos petróleo provavelmente em doses muito maiores porque eles não conseguiram produzir muito porque a sua infraestrutura era muito má. Portanto, venderemos grandes quantidades de petróleo a outros países, muitos dos quais o utilizam agora. Mas eu diria que muitos mais virão. Senhor presidente, obrigado. Qual é a sua mensagem para o povo da Venezuela hoje? Claro, a população civil especificamente tem muitas perguntas. Qual é a sua mensagem para o povo da Venezuela? Você vai ter paz, justiça. Você terá algumas das riquezas que deveria ter tido por um longo período de tempo. Foi roubado de você. Mas você terá paz e segurança. Você terá justiça. Você vai ter um país. Você terá um país de verdade. Você terá potencialmente um grande país. Você sabe, se você voltar 20 anos, talvez até um pouco mais atrás, aquele era um grande país e eles o destruíram. Lembre-se, eu disse que se perdermos esta eleição, os Estados Unidos serão a Venezuela em esteroides. Isso é o que teria acontecido se tivéssemos perdido as eleições de 2024. Sofremos muito. Quando você olha para a fronteira de 2020, o que eles fizeram, o que o governo Joe Biden fez ao nosso país nunca deve ser esquecido. Mas se tivéssemos que passar por mais um ano assim, não teríamos. Estaríamos exatamente onde a Venezuela estava em termos. Eu costumava dizer que, se eles vencerem, seremos a Venezuela com esteroides. E é isso que teria acontecido. Presidente, obrigada. Você está dizendo que o secretário Ixet e Rubio vão governar a Venezuela? E você enviará dos Estados Unidos? Militares que trabalham com o povo da Venezuela para garantir que temos a Venezuela. Certo? Porque para simplesmente sairmos, quem vai assumir? Quero dizer, não há ninguém para assumir. Você tem uma vice-presidente que foi nomeada por Maduro. E agora ela é a vice-presidente, eu acho, a presidente. Ela foi empossada como presidente há pouco tempo. Ela teve uma longa conversa com Marco e disse: faremos o que você precisar. Acho que ela foi muito gentil, mas ela realmente não tem escolha. Nós vamos fazer isso direito. Não vamos fazer isso apenas com Maduro e depois partir como todo mundo. Saia e diga, você sabe, deixe isso ir para o inferno. Se simplesmente sairmos, não há chance de voltar. Vamos executá-lo corretamente, vamos executá-lo profissionalmente. Teremos as maiores empresas petrolíferas do mundo investindo bilhões e bilhões de dólares e retirando dinheiro, usando esse dinheiro na Venezuela. E o maior beneficiário será o povo da Venezuela. E também, não consigo enfatizar isso com força suficiente, as pessoas que foram expulsas da Venezuela e que agora estão nos Estados Unidos. E, francamente, alguns querem ficar e outros provavelmente querem voltar. Sim. Quem foi preso no país, e algum dos detidos era americano. Bem, neste momento eles estão muito protegidos porque ninguém vai mexer com a gente. Eles são muito protegidos, o povo de. E nós os deixamos saber disso. É melhor você não tocar em nenhum deles. Você está preocupado com a possibilidade de elementos ruins do regime de Maduro permanecerem no poder? Bem, nós sabemos quem eles são, estamos neles. E eles estão agindo de maneira muito diferente agora do que teriam agido há 2 dias. Ok? Espere atrás de você, por favor. Presidente, por que governar um país da América do Sul é primeiro a América? Bem, acho que é porque queremos nos cercar de bons vizinhos. Queremos nos cercar de estabilidade. Queremos nos cercar de energia. Temos uma energia tremenda naquele país. É muito importante que o protejamos. Precisamos disso para nós mesmos. Precisamos disso para o mundo e queremos ter certeza de que podemos protegê-lo. Tem uma mensagem para o canal de Cuba? Bem, Cuba é um caso interessante. Cuba, você sabe, não está muito bem agora. Esse sistema não tem sido muito bom para Cuba. As pessoas de lá sofreram por muitos e muitos anos. E acho que Cuba será algo sobre o qual acabaremos falando, porque Cuba é uma nação falida neste momento. Muito mal.
nação falida, e queremos ajudar as pessoas. É muito semelhante no sentido de que queremos ajudar o povo de Cuba, mas queremos também ajudar as pessoas que foram forçadas a sair de Cuba e que vivem neste país. Você quer dizer algo sobre isso? Marco, por favor. Bem, quero dizer, acabei de fazer uma declaração há alguns minutos sobre. Você sabe, quando o presidente fala, você deve levá-los a sério. Basta dizer que Cuba é um desastre. É dirigido por homens incompetentes e velhos, em alguns casos, não velhos, mas mesmo assim incompetentes. Não tem economia. Está em colapso total. E a propósito, você sabe, eles eram todos os guardas que ajudaram a proteger Maduro. Toda a sua agência de espionagem é bem conhecida, cheia de cubanos. Quero dizer, eles basicamente... É incrível que esta pobre ilha tenha dominado a Venezuela em alguns casos. Um dos maiores problemas que os venezuelanos enfrentam é que tem de declarar a independência de Cuba, que tentou colonizá-la basicamente do ponto de vista da segurança. Então sim, olha, se eu morasse em Havana e estivesse no governo, ficaria pelo menos um pouco preocupado. Bem, o presidente já anunciou há uma semana que tudo o que é sancionado, é petróleo sancionado, não terá permissão para chegar lá. Então isso é pré-existente. A resposta é sim. Sim. Os Estados Unidos estão cientes da localização do líder da oposição Machado e do presidente? Você já entrou em contato com ela? Não, na verdade não temos. Acho que seria muito difícil para ela ser a líder. Ela não tem apoio ou respeito dentro do país. Ela é uma mulher muito legal, mas não tem respeito. Senhor presidente, é possível que os Estados Unidos acabem administrando a Venezuela há anos? Você sabe. Bem, você sabe, não nos custará nada porque o dinheiro que sai do terreno é muito substancial. Então não vai nos custar nada. Queremos segurança lá. Queremos estar rodeados por países que não albergam todos os nossos inimigos em todo o mundo. Isso é o que estava acontecendo e você não quer isso. Mas vamos reconstruir e não vamos gastar dinheiro. As companhias petrolíferas vão entrar, vão gastar dinheiro, vão. Vamos recuperar o petróleo que, francamente, deveríamos ter retomado há muito tempo. Muito dinheiro está saindo do chão. Seremos reembolsados por tudo o que gastamos. Seremos reembolsados por tudo isso. Então vai ser muito importante. Vai ser muito importante. Esta é uma grande noite que aconteceu ontem à noite. Temos de estar rodeados de países seguros e protegidos e também temos de ter energia. Muito importante. Temos que ter energia que seja energia real, não de onde eles extraem 4% e 5% da energia do solo. Você dá uma olhada. Foi um desastre. Então, o que vai acontecer com a Venezuela? Acho que no próximo período de um ano será algo excelente. E o povo da Venezuela será o maior beneficiário. Obrigado. O que você falou pela última vez com Maduro e falou sobre o quê? Bem, não quero falar sobre as conversas, mas conversei com ele e disse: você tem que se render. E eu realmente pensei que ele estava muito perto de fazer isso. Mas agora ele gostaria de ter feito isso. Sim. Você pode explicar? Você disse que Maduro é responsável pelo tráfico de drogas. Recentemente, você perdoou o ex-presidente de Honduras, que foi condenado por vários tráficos de drogas. Você pode explicar como funcionam essas duas situações? Apoiei, como sabem, o presidente vencedor, o homem que venceu nas Honduras. Apoiei o homem que venceu no Chile. Apoiei o homem que venceu na Argentina. E estamos indo muito bem com todo esse grupo. O que foi o homem que perdoei? Se você puder comparar isso a nós, ele foi tratado como o governo Biden tratou um homem chamado Trump. Isso não funcionou muito bem para eles. Este foi um homem que foi perseguido de forma muito injusta. Ele era o chefe do país. Ele foi perseguido de forma muito injusta, e há vários deles. E sentimos que foi uma situação muito injusta o que aconteceu com ele. Ele também é membro do partido do homem que ganhou. Então, obviamente, as pessoas gostaram do que eu fiz. E uma das razões pelas quais isso foi feito é o fato de o partido no poder sentir fortemente que aquele homem foi muito maltratado. Estudei muito rapidamente e depois estudei detalhadamente. Procurei muitas pessoas que estavam atrás de mim e elas sentiram que aquele homem era perseguido e tratado muito mal. Foi por isso que lhe dei perdão. Você fez referência às botas no chão anteriormente. Você pode simplesmente abotoar isso? Você imagina que as Forças Armadas dos Estados Unidos tenham presença na Venezuela, já que os Estados Unidos administram tão bem? Não. Vamos ter presença na Venezuela no que diz respeito ao petróleo porque temos que ter. Estamos enviando nossa experiência. Então você pode precisar de algo. Não muito, mas não. Vamos retirar do solo uma enorme quantidade de riqueza.
E essa riqueza vai para o povo da Venezuela e para pessoas de fora da Venezuela que estavam na Venezuela. E vai também para os Estados Unidos da América sob a forma de reembolso pelos danos que esse país nos causou. Então eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Você era tão legal antes. Vou lhe dar a pergunta final. Vá em frente. A menos que seja uma pergunta ruim, nesse caso direi uma palavra. É sobre Putin. Se você quiser. Você tinha um telefone. Você ligou para ele na segunda-feira. Ele falou alguma coisa sobre Maduro? Vocês todos conversaram sobre isso? Não fizemos. Nunca falamos sobre Maduro. Você está bravo com ele agora? Não estou entusiasmado com Putin. Não estou entusiasmado com Putin. Ele está matando muitas pessoas. Eu pensei que seria. Então resolvi a guerra de 8 1/4. Você sabe o que foi 1/4? Tailândia e Camboja. Eu fiz isso de novo. Eles estouraram e eu fiz isso em cerca de 5 horas. E eu resolvi isso. Estou me dando 1/4. Então, estou até agora com 8 1/4. Em outras palavras, resolvi a guerra. Mas então eles explodiram. Eles tiveram uma fuga muito ruim nos últimos 4 dias. Eu fiz com que eles voltassem para a paz. Então dou apenas 1/4. Achei que o mais fácil seria. Um dos mais fáceis seria a Rússia, a Ucrânia. Não é. E ambos fizeram coisas muito ruins. E veja, essa é a guerra de Biden. Essa não é a minha guerra. Mas eu quero parar as mortes. Você viu onde no mês passado? 30 mil neste último. Eram 27 mil no mês anterior. 30 mil, a maioria soldados, foram mortos no mês passado. 30 mil. Eu quero parar com isso. Você sabe, fiz com que a OTAN pagasse 5% em vez dos 2% que eles não estavam pagando. Eles não estavam pagando 2%, agora pagam 5%. E enviamos-lhes muitas munições, enviamos-lhes muitas coisas, mísseis e várias outras coisas, muitas. E eles pagam. Os Estados Unidos não estão perdendo dinheiro. Provavelmente estamos ganhando dinheiro com isso. É a última coisa que me importa. Eu só quero parar todas essas pessoas. Estamos perdendo 25, 30 mil seres humanos que vêm de 2 lugares muito distantes. Mas se eu puder parar, porque é algo em que sou muito bom, fazer negócios, acho que é tudo um acordo. A vida é um grande negócio. Mas se eu conseguir parar essa guerra e parar 30 mil jovens, além do fato de pessoas estarem a ser mortas em Kiev, pessoas estão sendo mortas noutras cidades, sabe, um número muito menor, mas estão sendo mortas, cruelmente mortas. Então não estou feliz com isso. Achei que isso seria algo que seria resolvido. Temos o Sr. Witkoff aqui. Acho que estamos progredindo. Mas essa é uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Se eu fosse presidente, isso nunca teria acontecido. Putin diz isso. Todo mundo diz isso. Se eu fosse presidente, isso nunca teria acontecido. Mas eu herdei essa guerra. Esses foram Joe Biden, Zelensky e Putin. Entrei nessa situação e está uma bagunça. E eu direi isso. Assisti a uma operação ontem à noite que foi tão precisa, tão brilhante. Quero dizer, foi incrível. Se tivéssemos o nosso povo como este general e o nosso povo envolvido, essa guerra não teria durado muito tempo. Posso dizer que essa guerra, para usar um termo antigo, que a guerra se tornou um banho de sangue e queremos que ela acabe. Muito obrigado a todos.